Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rua 5 Produções. Meu nome é Ariel Mestre e hoje eu vou bater um papo com você sobre produção musical. E eu quero comentar hoje especificamente uma certa teoria, uma certa tese que eu defendo, de que a boa música emociona, mas ela também possui lógica, ela possui um raciocínio subjacente a ela. Eu não falo nesse sentido de lógica que existe uma fórmula, um passo a passo, tipo assim, segue o que eu te falar e sua música vai ser boa, vai ficar eterna. Não, mas quando a gente ouve músicas que se tornaram eternas, que venceram a barreira do tempo, a gente vai ouvir e vai ver que existe um certo raciocínio, existe uma certa lógica ali dentro, e essa lógica é parte da música também. Esse é o meu ponto de vista. Normalmente, assim, no nosso mercado de produção, é muito comum ver as pessoas falando que música complexa ou música sofisticada não vende. Que música que vende, música que o povo gosta, é música simplória, música simplesinha, música descartável. Eu discordo disso, um tanto, eu realmente discordo disso. E eu vou mostrar minha tese hoje. Eu vou fazer a análise de uma música cujo álbum vendeu 45 milhões de cópias. E por mais que se fale que música simplória que vende, eu desconheço, assim, eu não conseguiria te dar 5 artistas brasileiros que conseguiram vender tanto. E essa é a realidade da coisa, ou seja, as pessoas, o povão, por assim dizer, eles querem música boa, eles querem música que emocione, que é música que fica marcado para ser ouvido no repeat 1000 vezes, assim. Eles não estão muito ligados nessas questões técnicas que nós, produtores, muitas vezes ficamos elaborando, achando que vai interferir na apreciação da música. Mas antes de começar, eu quero só dar um recado bem rápido, que toda quinta-feira eu estou ao vivo no Facebook, na nossa página Rua 5, né, a página Rua 5 Produções, fica @Rua 5 Producoins, que no Facebook não tem ser cedilha e tal. O link está na descrição desse vídeo. A gente conversa sobre produção musical ao vivo, quinta-feira, 22 horas. Semana passada, a gente fez uma live que durou 1h06 mais ou menos. A gente falou sobre voz, produção musical e voz, e eu falei sobre os 5 mitos muito comuns de gravação e mixagem e produção de voz, e como que a gente lida com isso aqui no Rua 5, já que aqui a gente usa um novo conceito em produção musical, mas esse é assunto lá para live. Você curte, vai lá, curte a página, segue a live lá toda quinta, 22 horas, que vai estar lá, ok? O link está na descrição. Bom, vamos lá, vamos falar do assunto desse vídeo, que é o seguinte: música emociona. Eu sou desse pensamento, música emociona, mas ela é lógica. Então, vê se você concorda comigo no seguinte aspecto. As melhores flores, as flores mais bonitas, elas florescem nos melhores jardins. Um jardim que tem a água, que tem luz, que tem os insumos necessários, um jardim que foi pensado para aquela flor ficar bonita, para ela ficar boa ali. E se você imaginar uma flor bonita num matagal, numa plantação meio largada, ela não é tão bonita quanto num lindo jardim. Esse lindo jardim na música, ele é realizado com um tripé. E esse tripé é composição, arranjo, produção, que fazem parte do nosso novo conceito em produção musical, que lá na live você vai saber mais sobre isso. O tema aqui é um outro tema hoje, mas tem tudo a ver. Saca só. Quando você tem uma boa composição, um bom arranjo, uma boa produção, cara, é como se você tivesse um jardim lindo, um jardim perfeito, onde a música, uma boa música, vai florescer e vai se eternizar. É isso que acontece, essa é a minha tese, é isso que eu imagino que seja dessa forma. A música emociona. Como? Diretamente, através de cadências, ritmos, melodias, timbre de instrumento, timbre de voz, expressividade, enfim. Tudo isso emociona, a gente não precisa entender. Uma pessoa pode cantar em árabe, eu não entendo árabe, mas dependendo da entonação da voz, dos instrumentos que estiverem ali, eu vou sentir emoções, mesmo sem entender o que ele está falando. Mas a música é lógica, e a letra é a parte mais fácil de explicar. Você diz, eu vou ali no bar tomar uma cachaça, vamos dizer que a letra seja essa. Você entende e depois que extrai o sentimento. Mas eu não estou falando desse tipo de lógica, eu estou falando de uma lógica dentro da própria música, ou seja, existe uma coisa mental dentro dessas músicas, dentro dos ritmos, dentro das harmonias, dentro das melodias, das escolhas de timbres dessas músicas que se tornaram eternas. E é isso que eu quero falar, exatamente essa sofisticação que eu quero abordar aqui. Eu vou facilitar muito. Infelizmente, o YouTube, o Facebook, essas redes não me permitem tocar a música que eu vou falar. Eu vou falar sobre uma música
que eu não vou poder tocar aqui por questões de direitos autorais, que é a música que está no filme O Guarda-Costas, cantada pela Whitney Houston, chamada I Have Nothing. Essa música é incrível e é isso que eu vou falar aqui hoje. Mas eu vou deixar o link para essa música também aqui na descrição ou num comentário, para que você possa ouvir e eu vou conversar com você sobre isso, ok? Então, antes de mais nada, eu vou pegar o meu baixo aqui para a gente conversar, que eu vou usar esse contrabaixo aqui para ilustrar. A música é mais complexa do que o contrabaixo, mas eu vou usar só para você ter uma noção desses pontos que eu vou falar aqui, de alguns pontos muito importantes que eu vou falar aqui, eu vou tocar no contrabaixo só para você ter uma ideia, tá? Mas lembrando, é mais sofisticado do que isso, é mais complexo do que isso, eu estou simplificando para todo mundo entender, ok? Beleza? Quando a gente fala em música pop, a gente está falando de uma música que muitas vezes, muito frequentemente, tem uma tonalidade central, ou seja, tem um acorde ou uma escala que ele meio que atrai as outras notas, atrai os outros acordes. Então, é como se os acordes da música, a melodia da música, enfim, toda a parte melódica e harmônica da música estivesse fazendo menção ou criando a sensação de que as coisas estão assentadas e calmas, tudo beleza, em um acorde, né, que é o centro da música, a tonalidade da música. Como eu disse, é mais complexo do que isso, eu estou simplificando. Então, essa é a ideia. E eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma música em Sol, essa aqui é a nota Sol, mas imagina que seja um Sol maior, que eu esteja tocando um Sol maior aqui, tá? No tom de Sol maior. Então, por exemplo, quando a gente faz essa cadência aqui, ó, quando a gente faz esse Ré, Sol, dá essa sensação de que as coisas assentaram, de que as coisas chegaram no lugar, e esse é o centro da música, essa é a tonalidade dela. Essa é a ideia mais intuitiva que eu posso te dar sobre uma tonalidade. Esse modelo é muito conhecido, não é novidade, é muito, muito conhecido, acredita em mim. Você provavelmente já ouviu muitas músicas assim. E existem algumas variações, porque se eu ficar repetindo esses 4 acordes aqui, vai ficar um negócio meio cansativo. Então, ao invés de você ficar... Fiz rapidinho só para essa... Em vez de ficar nessa, você pode vir, por exemplo, para um Lá e ficar fazendo um movimento em outro acorde, tipo isso aqui. Quando vem para cá, para esse Ré, Sol. Então, olha só que interessante. Essa é uma variação que a gente faz em cima desse Sol maior, mas ainda estamos amarrados no Sol maior. Ainda tá... O nosso ouvido está tipo assim, tá, daqui a pouco ele vai chegar nesse negócio aqui. Uma outra coisa que soa diferente é você fazer uma modulação. Por exemplo, tá em Sol, e aí você vai para Lá. Desse jeito aqui, você vai arredar todos os acordes um tom acima. Então, fica que estava aqui... E vira. Então você virou para o Lá. Estava em Sol, foi para o Lá, poderia ir para Sol sustenido, enfim, se chama modulação, quando você troca o centro da música, o centro desse acorde central, que estava aqui em Sol, por exemplo, e foi para o Lá. Essa modulação, ela pode soar muito abrupta. Se essa é a intenção, ok, muda, abrupto. Se a intenção é fazer uma coisa mais suave, então existem vários e vários recursos de arranjo, de composição, para você ir meio que maquiando essa modulação para ela passar suavemente e quando você perceber, você já tem outra tonalidade. Você nem dá para você sacar assim, ah, mudou. Não, você nem vê isso. E aí, o que rola? Esse interlúdio, você lembra que a gente estava fazendo aqui, ó? Fica em 2 acordes. Que nenhum dos dois é o acorde principal da música. Então, quando a gente faz esse tipo de interlúdio aqui, você vai tirando um pouco o seu ouvido dessa tonalidade aqui de Sol e vai arredando para uma outra coisa, para uma outra sensação, apesar de ainda estarmos em Sol maior. Mas esse também serve, muitas vezes, para você fazer uma modulação, ou seja, você vai preparar uma outra tonalidade aqui usando um interlúdio, etc. E vocês vão ver como é que isso é utilizado, meio que das duas formas nessa música chamada I Have Nothing. Essa é a música legal assim, que a gente está falando aqui. Por quê? Essa música está aparentemente em Sol.
ela começa com acorde de Sol maior, né? Ela usa essa cadência aqui com Mi, depois vem Dó, aí vem Lá, Ré, Sol. Então a música começa com Sol maior, ela, tipo assim, tudo te leva a crer que aquilo ali é um Sol maior. Beleza, ok, tudo bem, tá jóia. Aí vem um interlúdio, que é aqui, ó, Lá menor, Si menor, lembra? E para cada vez que vem no Lá, nesse Lá menor, ela canta uma parte da letra, aí canta uma frase, aí vai no Si, aí volta no Lá, canta outra parte, volta no Lá, canta outra parte. E chega um momento que ele passa desse Lá também, só que não é mais um Lá menor, é um Lá maior com sétima. Esse Lá maior com sétima, ele vai ser uma preparação para o Ré maior com sétima, que, como a gente disse, traz para o Sol, não é? Então ele muda uma nota aqui, vem para esse Ré, faz um ataque, e no refrão você esperaria ouvir Sol. Só que quando ele faz esse ataque, você ouve Mi bemol. Você fala, oi? Mi bemol? Mi bemol. E aí, e volta aqui para como se você estivesse numa tonalidade de Mi bemol. Só que não é Mi bemol, aí tem um truque, é uma tonalidade de Si bemol. Então, na verdade, ele troca da estrofe que estava em Sol para o refrão em Si bemol. Pode pensar num Si bemol maior, sem maiores problemas. E olha que interessante, você trocou, fez uma modulação, não foi? Na tora. Então ele saiu do Ré, onde tudo levaria para o Sol, e daqui Ré. E isso tem tudo a ver com a música, eu vou te explicar daqui a pouco. E é engraçado que lá no final do refrão aparece um Fá com sétima, e esse Fá resolve no final das contas em Si bemol. Então, olha que interessante, ele no refrão, ele não começou o refrão com a nota Si bemol, com o acorde de Si bemol que dá essa sensação. Começou com Mi bemol, um quarto grau, para lá no final ele meio que discretamente aparecer o que ele queria dizer, que era um Si bemol. Aí faz um interlúdio e tal, e no meio desse interlúdio, esse Ré menor com sétima vira um Ré maior com sétima, ou seja, mudou uma nota no acorde, onde tinha um Fá, virou um Fá sustenido, uma nota. Isso é o suficiente para ele preparar um Sol e volta a estrofe em Sol. Então, com esse interlúdio, mudando uma nota no acorde, dentro da cadência, ele já jogou de volta em Sol. Só que acontece, quando ele volta no Sol, esse Sol do início, Sol maior, ele não soa como o Sol maior do início da música. Você pode fazer o teste, você pode ouvir a música, e quando volta a estrofe, você fala, cara, mas essa estrofe não está sentindo, não está soando como a primeira estrofe. Não soa da mesma forma. Ela não soa, né? E apesar de ser a mesma coisa, a banda está tocando uma levadinha, é Sol maior, são os mesmos acordes do início, mas ela soa diferente. Esse soa diferente porque agora, pouquinho, a gente ouviu uma modulação bem direta, bem ouvida mesmo, bem explícita. E isso fez com que a gente ficasse com aquele tom no ouvido, e aí quando vai para o Sol, ele fica tipo assim, cara, onde é que eu estou? Ué, você está onde você estava. Você fala, cara, que coisa, meio que tira do lugar, né? Isso é bem interessante. Antes do refrão, tem uma figura assim, né, em Ré. Para o segundo refrão, ele fica segurando essa aqui, fica segurando, enquanto a Whitney canta uma letra que não tem uma rima tão forte. E quando faz isso, você estica um pouco, você quebra a quadratura, você quebra o padrão. Então, quando chega nesse Ré, mesmo tocando Ré, você não está esperando ouvir um Sol, você já está esperando ouvir o Mi bemol, porque agora há pouco ele te mostrou que desse Ré ele vai para o Mi bemol maior. Interessante, né? E aí vai tocando o refrão e tal. No final do segundo refrão vem para Fá, só que ao invés de resolver em Si bemol, Fá ele faz Lá, Lá sustenido, Ré sustenido, Mi. E que esse aqui? Lá sustenido é enarmônico de Si bemol e Ré sustenido é enarmônico de Mi bemol. Olha que interessante. Usou os dois acordes importantes aqui, né? O centro do refrão, que é Si bemol, e a nota que a gente mais ouve, que é o Mi bemol, né?
Só que ele usou enarmônico, como Lá sustenido, Ré sustenido, para vir para Mi. Só que, de novo, não estamos em Mi, estamos em Si maior. E aí, no final, ele faz Fá sustenido, Si. Ou seja, a música subiu meio tom. Complexo, né? Não é interessante como é que tem coisa, como é que tem uma engenharia por trás dessa harmonia, dessa música que a gente ouve tão bonita, tão expressiva, né? E tem mais coisas. Se a gente for analisar a letra fala sobre a gente estar perto de alguém que a gente gosta. É isso, mas ela não fala daquela forma agitada, tipo assim, chega mais, vem cá ficar comigo, caia nos meus braços. Não, 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 não. É um lance meio no sentido assim, na insinuação, tipo assim, cara, fica um pouco mais, não vai embora não. Espera um pouquinho que eu quero te contar um negócio, eu vou te contar quando a gente estiver a sós, eu quero te falar uma coisa que eu tenho para falar e tal. Fica esse clima, né? E esse clima, ele é reforçado pela música. A música permite que esse clima fique muito bem, como é que eu posso dizer? Muito bem aspectado, muito bem apresentado. Tá bem claro de perceber esse clima assim. Porque essas modulações e essas variações, elas ajudam a tirar um pouco a certeza das coisas, a deixar uma coisa que parece uma coisa, mas é outra, a outra parece que é outra. Dá esse clima de, cara, o que você está querendo me dizer, né? E tem uma declaração no refrão, uma declaração de amor no refrão, tipo assim, eu sem você eu não sou nada. Uma declaração de amor fortíssima, tipo assim, nossa, eu não esperava isso, né? Então, quando você faz essa modulação, você cria essa sensação de, cara, por essa eu não esperava. Eu não esperava, que eu não achava que você gostava de mim. Eu tinha uma ideia assim, mas, pô, você me pegou de jeito, assim. E como o pessoal fala, depois você vê, não tem como desver. Uma vez você fala, não tem como desfalar. Falou, tá falado. Então, quando volta a estrofe, volta pro sol, volta com aquela mesma história, só que a letra tem que ter mais letra. A letra não pode ser uma repetição. Por quê? Imagina a cena. Olha, eu quero te contar um negócio, mas só quando a gente estiver junto ali, separado, eu quero te contar um negócio muito, muito íntimo, assim, e tal. E depois que você fala, olha, eu não vivo sem você, aí o que você fala com a pessoa logo em seguida? Você não vai dizer para ela de novo, ou, quando a gente estiver junto ali, eu quero te falar um negócio. Cara, você já falou, bola pra frente, próximo passo, segue em frente. E aí, olha que interessante. Depois tem o refrão, ele muda de tom. A gente viu que tá um sol e depois vai pro mi bemol, e depois vai pro si bemol e depois para si. Então, olha isso, é a mudança de tom. Tipo assim, o primeiro tom do negócio, o primeiro discurso é assim, cara, eu vou te mostrar a insinuação, cara, eu tenho um negócio pra te contar. E no refrão cara, eu não vivo sem você. E você fala, nossa, que choque. A modulação. E depois que faz o refrão de novo, é tipo uma confirmação disso. Eu sou, sério, você gosta de mim? Gosto e gosto muito, e sem você não existe nada pra mim. E você é tudo que eu quero, e eu vivo pensando em você, e etc. Sabe aquele negócio que, nossa, eu já tomei um choque, acabei de tomar o segundo. Então você modula uma vez e modula de novo. É uma forma de se fazer isso, né? Essa é a ideia. Então, essa é a questão, assim, melódica, a lógica por trás dessa composição, por trás desse arranjo. Você vê que é bastante sofisticado, isso não tem nada simplório numa música que vendeu 45 milhões de álbuns. Existe uma questão ainda mais, você vê que eu vou mais longe, que eu vou ter composição, arranjo e produção. Existe um conceito artístico nesse negócio todo. Que a Whitney Houston, ela é herdeira de uma tradição musical que começou lá no século XIX e ganhou força lá nos anos 60, que são os artistas da Motown, do Stax, que é o soul e o rhythm and blues. Eu vou simplificar chamando todo mundo de soul, mas é mais complexo do que isso. Esse soul, ele tem uma característica de uma coisa meio lamento, assim, de saudade, de uma coisa de amor perdido. Enfim, tem essa característica, uma coisa mais melancólica, como o blues. E sofreu N transformações até chegar no que a Whitney cantava. Mesmo assim, a gente encontra vários resquícios desse soul, dessa herança, na produção dessa música. Porque poderia ser gravado, sei lá, em ritmo de axé, em ritmo de forró, mas não. A produção escolheu os instrumentos, escolheu os arranjos, os músicos, a forma de gravar, a forma de microfonar as coisas, para manter alguns resquícios importantes do soul que remetem a isso. Por exemplo, a forma como ela canta. Ela é
extremamente expressiva, é forte, é uma coisa que a gente fica sem ar quando a gente ouve, a gente fica emocionado do jeito que ela canta, cara, é muito soul isso, o gospel, né, o gospel americano, o soul é muito isso, é muito de alma, muito expressivo, isso é um resquício do soul na música pop que ela cantava. Essas cadências que eu mostrei, tipo a cadência de sol, vai para mi, etc., são cadências muito conhecidas no soul, muito exploradas. As modulações de meio tom, assim, na alta, estava tocando a música em sol, agora é sol sustenido, sem preparação, comum também, herança. Essa levada que ela é 12/8, mas soa mais 4/4 que 12/8, também é mais um lance estilístico do soul que manteve nessa produção aí. A voz fazendo Ana Cruz, ou seja, a voz chama a banda para e a voz faz uma chamada de voz com a melodia e a banda vem em seguida. Também é muito, muito comum no soul, é muito, muito comum. Tá na música, são as partes mais importantes da música. E uma outra coisa, alguns detalhes, por exemplo, quando vai para o refrão você vai ouvir tímpano com cordas. E essa é uma referência que todo mundo dessa galera usa, que é uma referência direta, uma menção direta a Supremes nos anos 60, que usava muito isso, um som de tímpano com campana e cordas no refrão, nas partes mais empolgantes da música. Quando você vai ouvir lá no fundo um tímpano tocando com cordas, que é exatamente parte daquele clima de anos 60 do soul, do rhythm and blues, etc. Muita coisa, né? Não é interessante? Isso porque eu parei por aqui. Eu poderia seguir essa conversa mais um bocadinho aí. Mas você tá vendo quanta complexidade e sofisticação existe numa música que vendeu 45 milhões de álbuns? 45 milhões. Viu que o povão não tá nem aí se o negócio é sofisticado, se ele quer ouvir boa música. O que as pessoas querem é ouvir música boa, música que tem uma coisa que emocione, uma coisa que mova, uma coisa que eternize, que dê vontade de ficar tocando, repetindo assim 1000 vezes. E essas músicas que se tornam eternas, que vencem a barreira do tempo, elas têm uma lógica por trás dela. Elas têm uma certa engenharia, elas têm um certo raciocínio subjacente a ela. Um raciocínio que não é feito na base do instinto, é feito com a mente. É tipo, vou mudar para mi bemol, com si bemol, com isso. Isso é pensado, isso não é uma coisa de, meu Deus, tipo centro espírita, que o cara vai psicografar, vai tocar no piano psicografado. Não é assim. É um lance raciocinado, é de propósito. E aí você vai ver que as músicas que se tornam eternas, no Brasil tem muitas assim, Evidência seria um exemplo, você vai ouvir, cara, vai ver que elas têm uma certa lógica ali. Elas não são músicas simplórias. Músicas simplórias não vencem a barreira do tempo, e a gente está falando aqui de músicas que vencem a barreira do tempo. E se isso faz sentido, olha nesses vídeos, eu vou deixar o link para essa música aqui. Olha lá nos comentários quanta gente elogia, quanta gente gosta, quanta gente diz, cara, que pena que eu nasci depois que essa música foi lançada, eu queria ter vivenciado a época onde isso tocava no rádio. E assim, então você vê que tem muito espaço para esse tipo de música, para esse tipo de produção, esse tipo de arranjo, não necessariamente pop, soul, rhythm and blues, pode ser um sertanejo, pode ser uma rocha, mas que tenha uma lógica, tenha uma sofisticação, tenha um pensamento ali que não seja uma coisa tão simplória assim. São coisas para a gente pensar. E falando em produção, antes da gente fechar esse vídeo, eu quero te convidar novamente para seguir a gente nas redes sociais, especificamente na nossa página Rua 5. Eu vou deixar o link na descrição para você seguir a nossa live toda quinta-feira no Facebook, beleza? E também deixar avisado que muito em breve eu vou estar lançando um programa de produção musical aqui da Rua 5 Produções, que é voltado para músicos e artistas que querem dar o próximo passo na sua carreira musical, querem gravar e mixar suas músicas em alto padrão, levando em consideração todas essas coisas bacanas que eu falei aqui e muitas outras. Então é um programa super legal. E se você tiver interesse, se você tem uma música que você quer gravar, você conhece alguém que quer gravar, que quer fazer, cara, me manda uma mensagem, deixa um comentário que eu te deixo mais por dentro desse programa, ok? Bom, obrigado por assistir esse vídeo, eu agradeço por permanecer aqui comigo até agora e fico um forte abraço e até breve.